Pessoal, começamos a gravação aqui. Hoje, como nós não temos sessão recado, né? Ontem nós já conversamos tudo que a gente tinha para conversar de recados, né, sobre o trabalho, né? Todo mundo tirou dúvida. Se alguém mais tiver dúvida, pode me falar, mas eu acho que não tem, né, gente? Mas se tiver dúvida, pode me falar. Então, hoje, pessoal, nós vamos direto para a matéria. Por isso que eu já liguei a gravação agora logo no início, né? Que aí a gente faz uma lembrança aí do que a gente conversou ontem. Ontem a aula foi muito boa, o pessoal participou muito, né? E a gente dá andamento aqui para fechar essa parte da matéria. Tá bom, gente? É o seguinte, pessoal. Ontem eu falei, eu fui falar, começar a falar com você sobre ética, né? Mas não no sentido geral, assim, né? Da filosofia, não, mas principalmente a ética como uma parte da administração. Boa tarde, Matheus. A ética como uma parte da administração, que é o que nos interessa aqui, né? Então, gente, e aí eu fui explicando algumas coisas importantes, né? Que era a diferença, por exemplo, de ética e de moral, né? No momento que a coisa está escrita, né? Que ela tá oficializada ali no papel, né? Pregada na parede, ou tenha virado uma lei, ou tenha virado qualquer tipo de registro, né? Nós estamos falando de moral. Então, aquilo é obrigatório e vai ter um castigo previsto para quem descumprir isso, né? Então, nós estamos falando de moral aí, bem formal, bem formalizado, por escrito, né? Assinatura, carimbo, tudo mais. Já a ética, não. A ética é um combinado ali daquele grupo de pessoas, né? Em relação àquilo que o grupo acha correto, tá certo? Aquilo que o grupo acha bom, aquilo que o grupo acha é, uma coisa que o grupo queira, que o grupo valorize, né? Então, eu dei exemplo ontem aqui, né, da minha turma que ia jogar futebol na época da faculdade, para vocês verem que pode ser um grupo pequeno de pessoas que decide umas regras ali até sem conversar sobre o assunto. Algumas coisas que as pessoas simplesmente concordam que é melhor para todo mundo, tá certo? Então, essa é a ideia da ética. Então, como eu tinha falado, eu estou lembrando da aula passada, né? Como eu tinha falado que a moral, né, ela é escrita, ela é formalizada, ela dá um certo trabalho para poder mudar, para poder atualizar ela, né? E a ética não. A ética pode mudar a qualquer momento, desde que as pessoas que fazem parte daquele grupo, elas achem que desde que elas achem que é interessante, né? É interessante mudar, tá certo? Vou dar um exemplo bobo para vocês aqui de ética, viu, gente? De ética. E, assim, vai ser difícil de vocês acreditarem, mas é verdade. Quando eu era jovem, gente, né, quando eu estava na escola, ou logo que eu entrei para a faculdade, os professores iam dar aula fumando cigarro, né? Dava aula fumando cigarro, né? Normal, as pessoas fumavam no supermercado, fumavam no cinema, fumavam dentro do ônibus, no shopping. Era a coisa mais normal do mundo, aquele fumaceiro, aquele fedor de cigarro, né? Qualquer lugar que vocês imaginassem, as pessoas fumavam, né? Quem estava afim de fumar, fumava. É isso mesmo, Matheus. Sem contar o câncer, né, ainda tem o incômodo, né? Porque a fumaça incomoda, irrita o nariz, irrita o olho, fica aquele cheiro, né, que demora dias para sair, né? Mas absolutamente todo mundo que estava afim de fumar, fumava e pronto, né?
vocês terem uma ideia, gente, na minha faculdade, quando começou, né, tinha uma colega minha que ela tinha rinite, coitada. No último grau, ela tinha alergia a tudo, todo cheiro, toda coisa, ela ficava é, é, toda lacrimejando, espirrando, ela entrava em colapso, coitada. E a maioria dos professores nossos dava aula fumando, escrevendo quadro, né, com um cigarrão lá, numa boa. E a menina, coitada, dá uma cachoeira de lágrima e meleque, nariz entupido, coitada, ela ficava no caos. Aí as pessoas reservavam para ela uma cadeira, estamos no caminho para isso, né? As pessoas reservavam para ela uma cadeira do lado da porta da sala. Então ela praticamente ficava fora da sala, né? E nenhum professor, né, chegou e perguntou para ela, ô fulana, você está incomodada? Se você quiser, eu posso parar de falar. Ninguém preocupava com outra pessoa, tá? Isso aí, gente, mudou com uma rapidez muito grande. Foi muito rápida essa mudança, né? Todo mundo parar e todo mundo considerar isso uma coisa feia, uma coisa errada e tal. Você já tinha lei proibindo isso há muito tempo. Proibia fumar em lugar fechado. Há muito tempo você já tinha lei que proibia isso. Mas ninguém obedecia. Até porque não ia ter polícia lá dentro da escola para prender o professor, né? É, não tem nenhum benefício mesmo, Matheus, nenhum benefício. É verdade. Aí não tinha polícia não ia lá dentro de sala para dar uma multa para o professor que estava fumando. Então, né, tanto faz como tanto fez. Então, de uma hora para outra, pessoal, de uma hora para outra, acho que foram muito campanha de governo na televisão, muita propaganda, e começou a ter isso assim em larga escala, né? Por isso tinha cinzeiro, acendedor de carro, acendedor de cigarro no carro. Hoje em dia nem tem mais, né? Você tirava daquele buraquinho uma peça que ficava quente, né, para poder acender o cigarro, enquanto você dirigia, né? Aí, gente, de repente, de uma hora para outra, você formou aqui no Brasil, e no Brasil inteiro, uma regra ética de que fumar em lugar fechado é errado, é feio, é grosseiro, é falta de educação, é falta de respeito com o outro. Gente, isso foi muito rápido. Isso foi muito rápido. A lei no papel, a lei moral, já existia há muito tempo e não dava em nada. Quando surgiu uma regra ética, um combinado entre as pessoas, né, isso aí foi na consciência das pessoas, dos fumantes e dos não fumantes, muito rapidamente esse problema acabou. Coisa de assim, uns 2, 3 anos, passou a ser uma coisa, né, muito grosseira, né? Uma coisa muito mal educada. Você fumar em lugar fechado ou fumar perto de uma pessoa que não gosta, né? Foi muito rápido isso. Então, gente, o que mudou nesse processo? Né? Sendo que você já tinha uma regra moral que ninguém estava nem aí, ninguém respeitava. Foi que surgiu uma regra ética. E aí, eu estou falando de um grupo, gente, né? A ética, né, sempre acontece dentro de um grupo de pessoas. Eu estou falando de um grupo chamado Brasil, com 200 milhões de pessoas. Como é que você fez para todas essas pessoas fazerem um combinado entre elas e concordarem que fumar é errado? Né? Inclusive, o Brasil foi o país que teve a maior queda no número de fumantes assim, da história do mundo. É uma coisa impressionante. Hoje em dia é um dos países que tem menos fumantes no mundo. Então, para a gente não ficar achando que era legal, era descolado, sim, no cinema, os heróis, né, fumavam no cinema. Hoje em dia, né, você vê filme, série, é sempre o bandido, é sempre o mal que para lá e acende um cigarro, né? Criança queria fumar, tinha um cigarrinho de chocolate para as crianças, Rafael. A criança comprava o cigarrinho de chocolate, ganhava, né, o cigarrinho de chocolate e ficava ali com ele na boca imitando adulto, né, esperando chegar numa idade lá para começar a fumar. Né? É... Pois é, cigarrinho de chocolate pan. É...
os vilões usem iPhone nos filmes. Ó, isso eu não sabia. Não sabia. De toda forma, gente, se você for pegar ali no intervalo de uns 2, 3 anos, foi muito rápido. A quantidade de gente parando de fumar no Brasil foi gigantesca, foi milhões de pessoas. Por quê também, né? Você não podia fumar mais no cinema, você não podia fumar fazendo compras, você não podia fumar dentro do ônibus, você não podia fumar na escola, você não podia fumar no shopping, você não podia fumar em lugar nenhum. E a pessoa realmente vai diminuindo, aquele fumante mais viciado, né? Ele vai diminuindo aos poucos, ele vai diminuindo, deixa por conta das campanhas, é onde eu vou chegar. Giovana, é onde eu vou chegar. Né? Chega num momento que a pessoa pode fumar assim, em períodos muito curtos do dia, né? Ela acaba fumando pouco e é mais fácil largar. Né? Mas o que criou o clima para essa regra ética surgir foram as campanhas de governo. As campanhas muito fortes, e também passou a ter muito imposto no cigarro. O cigarro era uma coisa baratinha, passou a ser uma coisa cara. Hoje em dia, cigarro é muito caro no Brasil. É, e isso foi tudo de uma vez, né? Mas o principal foram as campanhas, as propagandas, né? Aquelas fotos mostrando que passaram a vir no maço de cigarro da pessoa doente, é, né? Os tumores, né? As coisas, né? E isso aí foi criando nas pessoas uma ideia de que faz mal mesmo, né? Tá errado, né? Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso acabou gerando essa conscientização nas pessoas e aí surgiu essa regra ética, esse combinado, esse não escrito. Tanto é que se alguém, por exemplo, esquecesse, acendesse um cigarro no lugar fechado, né, no mesmo segundo já vinha alguém e cutucava, por favor, não pode fumar aqui e tal. Qualquer pessoa fazia isso. Não precisava vir segurança, não precisava vir polícia, nem nada. Qualquer pessoa fazia isso. Né? Então, pessoal, eu estou dando um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala que a, a, a regra, né? Quando a gente está falando aqui de moral e ética, né? Nós estamos falando de grupos, pode ser tanto um grupinho de 10 pessoas, como meus amigos que iam jogar futebol comigo, ou pode ser um grupo de 200 milhões de pessoas, né? A população do Brasil inteiro, tá certo? Depende do grupo que você for considerar. Mas todos os grupos de pessoas criam normas éticas e criam normas morais. Não, pode até não criar a norma moral, pode até não criar. Mas todo grupo de pessoa cria suas normas éticas, tá certo? Esse combinado, essa discussão aí do que a gente quer. Estava lembrando só desse ponto aqui para a gente poder retomar hoje. Aqui, ó, quando eu falo, é uma reflexão do grupo, é uma conversa do grupo. Né? Aqui, ó, feito pelos integrantes do grupo. Né? Então, como surge a ética? É uma conversa, né? Aí é como se as pessoas estivessem conversando, né? O que nós queremos pro nosso futuro? O que nós queremos para o grupo? O que nós achamos bom? O que nós achamos benéfico? Né? Como a gente pretende buscar isso? Gente, eu estou falando as perguntas aqui bem genéricas, viu? Mas as pessoas conversam sobre esses assuntos, às vezes até sem perceber, né? E aqui o ponto principal que eu falei ontem, né? Se cada grupo faz a sua ética, então é possível que cada grupo tenha uma ética diferente. Sim, é possível. Tá certo? Uma coisa que na sua família é considerada legal, é considerada ética, no seu trabalho pode ser que não seja considerada uma atitude ética, tá certo? Então, dependendo do grupo, você pode ter dentro de cada um uma ética completamente diferente. Esse é o ponto que nos interessa aqui, ó. O que eu estou querendo martelar aqui com vocês, ó? Quando a gente fala, né? Isso eu até falei ontem, né?
Ah, fulano é uma pessoa muito ética, né? Eu falei isso ontem no final da aula, né? Não quer dizer que a pessoa tem um comportamento bacana, um comportamento legal. Só quer dizer que dentro daquele grupo o comportamento dele está correto. Dentro daquele grupo, com a ética daquele grupo, né? Pode ser que para a sociedade como um todo, que é outro grupo, o comportamento dele seja considerado errado, né? Isso é que vocês têm que ter na cabeça, viu, gente? Cada grupo. Não, quase que eu falei, né, Yuri? Quase que eu falei, mas não falei, não. É, cada grupo tem a sua própria ética. O que é certo para um pode ser errado para o outro. Esse é que é o ponto. Para as empresas, pessoal, para a administração, isso é importante porque às vezes você está em um emprego, aquele grupo de pessoas ali tem uma ética específica, você está de boa ali, cumprindo aquela ética toda, né, de acordo com aquele grupo. Você troca de emprego, você vai para outro grupo, né, e você tem que saber que lá tem outra ética, então tem outra noção de certo e errado, né? Então você tem que aprender. Você saiu do grupo A e foi para o grupo B. Saiu da ética A e foi para a ética B. Tem que se adaptar. Senão você vai começar a fazer tudo errado ali dentro, né? E arrumar confusão para você. Tá certo? Então a ideia mesmo é que são grupos de pessoas. Uma empresa é um grupo de pessoas. E cada grupo de pessoas cria a sua própria ética. Tá certo? Então, quando a gente fala assim, né? Ah, tá errado a gente ficar julgando as pessoas, a gente não sabe da vida delas. Pois é, porque se você não faz parte daquele grupo, você não sabe direito qual que é a ética deles, você está do lado de fora, você não conhece aquele grupo, você não conhece a ética daquele grupo, você não pode dar muita opinião, né? Você não pode julgar, porque você está dentro do seu grupo, pensando com a cabeça da sua ética, né? Enquanto a outra pessoa está dentro de outro grupo, pensando com a ética de outro grupo. O que é certo para eles pode não ser certo para você, tá bom? E isso é muito importante a gente conversar aqui, viu, gente? Porque a gente gosta muito, a gente, seres humanos, né? A gente gosta muito de criticar e tal, mas sempre a gente tem que ter em mente que cada grupo cria a sua própria ética, tá bom? Também não estou dizendo que vale tudo, né, gente? A gente também não tem que fazer de conta, né, que a gente não sabe o que a gente sabe. Mas é só entender que, na teoria, uma outra pessoa que a gente vê dentro de outro grupo, tendo outro comportamento, essa pessoa está seguindo a ética do grupo dele. Né? Faz sentido isso, né? Aqui eu marquei de verde só para deixar claro, né? A ética é sempre coletiva, assim como a moral também é sempre coletiva, nunca é individual, é sempre de grupo. Aqui é o que eu acabei de falar com vocês, né? Uma empresa é um grupo de pessoas. Também já falei isso com vocês, né? Nós participamos desse processo de discutir o que é a ética, às vezes até sem perceber, né? Às vezes só de dar uma opinião dentro do grupo ali, de discutir um caso, falar de alguma coisa, a gente já está discutindo qual vai ser a ética do grupo, se vai mudar ou não, tá certo? Então, a gente participa dessas discussões o tempo inteiro, às vezes até sem a gente perceber, né? Isso aí eu dei o exemplo ontem para vocês, né, da turma do futebol. Outra coisa que eu já falei com vocês também, né? A ética está constantemente em mudança. Por quê? Dependendo da situação, não, isso mesmo, João Vitor, você está certo. Eu, se eu colocar uma regra para mim, isso não é uma regra ética. Não é. Né? Ética e moral são sempre para o grupo. Pode ser uma preferência sua, né?
Inclusive, você pode ter problemas com isso se você criar um comportamento para você, né? Porque pode ser um comportamento que o seu grupo não aprova. Pode ser um comportamento que o seu grupo não considera ético ou não considera moral. E aí você vai ter problemas por isso, porque você vai estar tendo um comportamento antiético dentro do grupo em que você está, né? Então, assim, essa coisa de individual acaba ficando complicada, porque o ser humano sempre vive em grupo, ninguém vive sozinho, né? Às vezes até parece que sim, mas ninguém vive sozinho. A gente sempre está envolvido com grupos de pessoas, né? Então, se você decidir o que você vai fazer por conta própria, você pode ser que você arrume problemas nos grupos que você faz parte. Pode ser que a é, é, sua decisão seja contrária à ética de algum grupo que você faz parte, e aí você vai ficar mal dentro desse grupo, tá certo? Por isso que é complicado. E aí, se você tiver uma decisão que for contra a ética de todos os grupos que você faça parte, o seu emprego, a sua família, a sua vizinhança, se você tiver um comportamento que for contrário à ética de todos esses grupos, né, como é que você vai fazer? Todo lugar as pessoas vão estar comentando, falando a seu respeito, te dando um toque, olha, não faz isso não e tal, né? Como é que vai ser a sua vida se você arrumar uma briga em todos os grupos que você faz parte, né? Eu usava um texto, gente, eu até parei de usar porque começou a dar polêmica demais, mas é uma notícia, né, de jornal, né? E eu usei isso, eu usei essa notícia para fazer prova, para fazer exercício durante tanto tempo que eu ia atualizando, ia saindo outras notícias desse mesmo assunto e eu ia trocando por uma notícia nova. É um cara que tinha, ou tem, não sei se ele está vivo, né, na Inglaterra, que ele resolveu que ele não ia usar mais roupa, né, aposentado, então, né, não precisava manter um emprego específico. E ele não só resolveu que ele nunca mais ia usar roupa, como ele resolveu que ele ia atravessar o país inteiro a pé, né? Norte a sul da Inglaterra, ele ia atravessar o país a pé, com um chapéu, um par de botas e uma mochila. Né? O que que ele leva na mochila, não sei, né? Porque não tem roupa. E aí o que, que acontece? O cara inventou um comportamento para ele que é contrário à ética de todos os grupos que ele puder imaginar, desde a da vizinhança dele, né, até todas as cidades que ele ia passar caminhando, até tudo, gente. Ele está contra, né, a ética de todos os grupos. E o que acontece, né, com essa aventura desse cara? Exatamente, João Vitor. Ele foi preso. Só que lá na Inglaterra não tem uma lei que te proíbe andar sem roupa. Aqui no Brasil é crime. Lá não é crime. Mas ninguém anda pelado lá. Olha que loucura. Então, assim, não existe uma regra moral na Inglaterra, não existe, que te proíba ficar sem roupa. Não existe uma regra moral escrita, né, no papel que seja crime. Não existe lá. Né? É, exatamente. Aqui no Brasil existe uma lei. Aqui no Brasil existe uma lei, né, que te proíbe andar sem roupa, ficar sem roupa em lugar público. E aí, se você descumprir essa lei, você está tendo um comportamento imoral. Né? Aí você vai ter uma punição. Mas lá na Inglaterra não tem uma lei. E, mas é só uma ética. Né? Não existe uma moral que proíbe andar de roupa, andar sem roupa. Né? Não existe uma moral escrita. Existe só uma ética que proíbe ele de ficar sem roupa. Só uma ética. Então, cada lugar que ele chegava, cada vilarejo, cada cidadezinha, cada distrito, as pessoas ficavam desesperadas, né, para dar alguma punição nele, para fazer alguma coisa a respeito, né? E aí inventavam formas de prender ele, né? Acusações assim que não eram verdades, acusações que não eram verdade, o cara era detido, era levado para a delegacia, ficava uns dias lá e tinha que soltar. Né? Tipo assim, some daqui, meu amigo, desaparece. Aí o cara continuava a caminhada dele. Chegava na próxima cidade, ele era detido de novo, aí ficava um tempo. Mas nunca tinha, ele nunca estava cometendo um crime de verdade para ele poder ser julgado e tudo, né?
E essa aí foi a história do cara. O cara demorou mais de um ano para atravessar o país. A Inglaterra não é grande, né? Ele demorou mais de um ano, porque quase que todo lugar ele era preso. Não, não criaram, não. Não criaram, não. Já falaram, já acusaram ele de pedofilia, que ele andou sem roupa numa rua e tinha crianças passando na rua. Falaram que ele estava agindo como pedófilo. É, não sei, Giovana, não sei. Mas ele fala que todo mundo tem que viver feito ele, todo mundo tem que viver feito ele, que ele estava dando exemplo, né? Que todo mundo tinha que fazer igual. Ele. Inglês é muito doido, gente. Inglês tem umas maluquices assim, que só eles mesmo, né? Isso vai ser preso também, viu, Yuri? Aí o que que acontece? Depois do cara demorar um ano para atravessar o país e ser preso assim 20 vezes, o que que ele fez? Ele voltou. Agora eu vou atravessar de volta para casa, o país inteiro. E aí a mesma coisa, né? Preso, 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 né? Então, e sempre uma regra ética, porque não existe uma regra moral para falar que é proibido andar sem roupa na rua, né? As pessoas inventando assim desculpas para botar ele na cadeia. E ele começou a arrumar problema dentro da cadeia também, quando ele era detido, né? Porque ninguém lá dentro queria que ele ficasse sem roupa também. Você também tem uma regra lá entre os detentos, né? Que isso é pouco higiênico, né? E aí ele arrumava briga dentro da cadeia, as pessoas queriam, né, obrigar ele a vestir roupa lá, e ele era obrigado a ficar numa cela separada, né, para não apanhar dos outros presos que também se incomodavam com aquilo, né? E aí começou a ficar muito caro manter ele. é, Ficou muito caro para poder ter uma cela separada para ele, né, e manter tudo ali separado para ele. Então o pessoal começou a soltar ele, porque estava caro manter ele preso também. Uma loucura, gente, uma loucura, né? Mas eu usei essa notícia e de tempos em tempos saía mais notícia desse cara aí no G1, né, no Globo.com, pegava uma notícia nova para atualizar, né? Quase todo semestre eu usava o exemplo desse cara para fazer prova, para fazer exercício, né? Aí o que que acontece? Mas é verdade, Rafael, é verdade, viu? É verdade, o andarilho nu. Aí, pessoal, é, o que chama atenção é isso. Não existe uma regra moral proibindo a pessoa de andar sem roupa na Inglaterra. Não existe. Né? Só existem as regras éticas, né? E as pessoas ficavam desesperadas para tentar fazer ele cumprir essas regras éticas. Né? Em muitos casos também ele era expulso da cidade, é, destruir culturas. É, Bom, aí, gente, essa ideia. é, Pois é, gente, eles vieram para cá, né? Eles vieram para cá, né? Aí, pessoal, acho que esse exemplo vocês não vão esquecer nunca, né, gente? Esse exemplo vocês não vão esquecer nunca. Mas é isso, a regra ética, né? Você tem que cumprir do mesmo jeito, né, basicamente, né? Você tem que cumprir do mesmo jeito, né? Taranã, deixa eu ver o que que eu não falei aqui ainda. Aqui, ó. No caso da moral, né? A moral é obrigatória, existe o castigo ali dito, né? A moral é escrita de forma bem evidente. Falei da lei com vocês aqui, quase tudo eu já adiantei para eles. Isso aqui, a primeira coisa que eu falei na aula de ontem, né? Tanto a ética quanto a moral. É... Cruz credo, Yuri. Cruz credo, até porque o Brasil é muito grande, né? Não dá conta de fazer isso, não. É... Aí, aquele ponto, né? Aquele ponto que eu falei ontem com vocês, né? Tanto a ética quanto a moral estão dizendo a gente o que fazer. Só que uma está obrigando e tem um castigo e está por escrito tudo certinho, né? E a outra é uma coisa só conversada, assim, só pensada entre as partes, né?
Aí, gente, esse aqui é engraçado. Ó. Muitas empresas hoje em dia têm os seus códigos de ética. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver exemplos aí de vários código de ética da empresa tal. Mas só de estar escrito, gente, não é ética mais, é moral. Né? Então tinha que ser um código moral, né? Pra vocês verem como é que as pessoas usam as palavras no dia a dia aí do jeito errado, né? Então não existe um código. Se é código, é porque está escrito. Um código é sempre um tipo uma lei escrita, né? Se está escrito, sim, Rafael, sim. Essa é uma das diferenças, né? É uma ideia, é um pensamento, mas é sempre coletivo, né? Não é uma ideia de uma pessoa só, não. Aqui é importante, viu, gente? De onde vem a moral? Por que as pessoas escrevem algumas regras no papel para elas serem obrigatórias, né? Elas pegam a ética daquele momento e escrevem lá. Olha que engraçado. É o momento que os dois se aproximam de novo, a ética e a moral. Né? Vamos supor o exemplo que alguém falou aqui no chat, né? Que o cara está atravessando a Inglaterra lá pelado, criando essa confusão toda, né? E aí chega em um determinado momento o pessoal pensa, né? Quer saber? Vamos escrever uma lei aqui, proibido andar pelado, e pronto, vai ficar 5 anos na cadeia se você andar pelado. E pronto, aí você pegou uma regra ética e transformou numa regra moral. Você escreveu ali e virou uma ética moral, transformou numa lei, né, num regulamento. Né? Pode acontecer. Toda regra moral que é escrita, ela veio de uma ética que não estava escrita. Então, de tempos em tempos, as pessoas têm essa necessidade, assim, né, de organizar, de botar no papel aquilo que era só uma ideia, né? Era só um combinado. Só que o que acontece? Quando você escreve e vira uma moral ali no papel, ela congelou no tempo, né? Ela fica congelada ali. E a ética não, a ética pode mudar de hoje para amanhã, depende da nossa conversa aqui, do nosso combinado, né? Essa é a diferença. Enquanto a moral fica parada, a ética vai evoluindo, 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 evoluindo. Né? Eu tomei um susto danado, gente. Aqui, ó. A moral é o congelamento da ética. Aqui, ó. Quando você registra no papel, ela passa a ser moral e ela fica parada ali no tempo. Eu levei um susto uma vez, só para vocês verem como é que essa coisa varia de grupo para grupo, né? Uns anos atrás eu fui à Alemanha, né? Fui a Berlim, na Alemanha, e estava passando por um parque lá, um parque no meio da cidade, a cidade é cheia de parques, né? No verão, um calorão de 35 graus, né? E de repente, tudo muito limpo, tudo muito organizado, né? Tinha um córregozinho assim, passando dentro do parque, né? Um riachinho, muito limpo e tal. E as pessoas, era final da tarde, né? As pessoas saem do trabalho, passam ali pelo parque, né? Para dar uma desestressada. E tinha uma turma que simplesmente tirou a roupa toda e foi se refrescar no córregozinho, entendeu? Tira a roupa toda, na frente de todo mundo, num parque público, gente, numa cidade enorme. As pessoas chegam, sabe, tiram a gravata, né, o paletó, bota a pasta ali e vai nadar pelado. Não é uma, nem duas, nem três pessoas, não, um monte de gente. E depois é que eu fui ficar sabendo que isso é normal, normal, né? É, principalmente na área que era da Alemanha Oriental, que era da Alemanha comunista, né? Alemanha comunista, né? É, as pessoas ficarem sem roupa era super normal, né? E geralmente isso é com o pessoal mais velho também, porque eles tinham esse hábito, né? Quando existia a Alemanha Oriental, o pessoal, né, da outra metade da Alemanha não faz isso, né? E os jovens em geral também não acham isso tão normal. Mas as pessoas tiram a roupa, né, vê um riacho, vou dar uma nadada, uma mergulhada aí. Então você vê grupos de pessoas, ou pessoas isoladas assim, né, só resolvem.
tira a roupa, dá um pulo ali, depois se enxuga e vai para casa, né? E ninguém olha, ninguém acha estranho, ninguém acha estranho, né? É um pouco, eu vou falar para vocês que foi um pouco chocante, viu? Você fica olhando, mas ninguém vai fazer nada, né? Não tem polícia nesse lugar, não, né? Que bagunça. É a primeira reação que você tem, né? Pô, tem um cara pelado ali, gente, ninguém tá vendo, não. Né? De repente, quando você olha, tem mais dois, tem mais três, tem mais cinco e tal, aí você vê que é todo mundo. Você, então, ó, quer saber, vocês que se entendam, né? Vocês que se virem aí, né? É aquela coisa, né? Enquanto na Inglaterra as pessoas prendem o sujeito porque ele está pelado, mesmo sem existir uma lei para isso, né? Um desespero para tirar o cara da frente, né? Na Alemanha, né? Na parte do leste da Alemanha, né? Absolutamente normal, criança brincando, tudo normal, todo mundo ali no final da tarde, o pessoal tira a roupa ali tranquilamente. Né? É, é isso, né, gente? São éticas diferentes para cada grupo, né? São éticas diferentes. Né? Aqui, pessoal, aqui, inclusive outro dia, né? Vocês sabem que a. Outro dia não, já tem alguns anos, né? Vocês sabem que a primeira-ministra da Alemanha é a Angela Merkel, né? Já há muitos anos, né? Você já deve ter ouvido falar dela, né? E ela nasceu no lado que era o lado oriental da Alemanha, o lado comunista, né? Passou a juventude dela toda lá, né? E aí acharam, como se fosse fazer maior escândalo, Professor, né? Acharam uma foto dela na juventude dela sem roupa na praia, né? Totalmente sem roupa. Alguém descobriu, né? E botou no jornal. Encontramos aqui uma foto, né? Um escândalo da primeira-ministra sem roupa. Ela, ué, gente, e daí? Qual que é o problema? Todo mundo fazia isso, ainda tem um monte de gente que faz. Qual que é o escândalo? Me mostra o escândalo que eu não estou vendo. Aí foi aquela, né? Que é sem graça, né? Porque, né? Do mesmo jeito que não era problema quando ela era jovem, não é problema hoje em dia também. Então, qual que é o problema? Você tira a roupa na praia para todo mundo ver, pode sair no jornal também, né? Problema nenhum. Na verdade, foi até ridículo o jornal tentar fazer um escândalo assim, né, para deixá-la sem graça, né? Mas jornal da Alemanha também, né? Da outra metade da Alemanha, né? Foi até um pouco vergonhoso tentar fazer um escândalo com uma coisa que é tão normal, né? Para tanta gente assim, né? Acharam que, sei lá, talvez ela fosse ficar com vergonha, vergonha nenhuma, né? Aí, pessoal, Partido Pirata, eu já tinha ouvido falar desse Partido Pirata, mas a Suécia, sei lá, gente, eu não levo muito a sério, não. Vocês falam que inglês é doido, mas Suécia é muito doida demais para minha cabeça, viu? Não é um xingamento, não, viu, gente? Não é um xingamento, não, viu? É só porque é muita informação, igual você colocou aqui, é muita informação, não consigo processar isso, não, viu? professor, Oi. você chegou a morar na Alemanha? Oi? Você chegou a morar na Alemanha? Não, eu passei uns dias só a trabalho. Na verdade, eu nem ia para a Alemanha. Eu ia para a Polônia apresentar uma pesquisa minha, que é ali do lado, né? Mas como eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, é... Obrigado, Rafael. Tem muito mais história, viu? Eu acabei me hospedando na casa dessa minha amiga, porque o hotel lá é muito caro. Dei um pulinho para apresentar o trabalho que eu precisava lá na Polônia e voltei, né? Porque aí eu tinha hospedagem grátis lá. Então foi uma viagem meio de turismo e meio de trabalho, mas foi pouca coisa, foram 2 semanas só. Né? É, ontem, gente, alguém chegou e colocou no chat, eu não lembro quem, essa coisa de você ser ético e ao mesmo tempo você não ser. Que é possível ser moral sem ser ético e vice-versa. E aí o exemplo de você roubar comida para alimentar a sua família, e acabou que eu não respondi ontem porque ainda não estava na hora, a gente ainda não tinha chegado com a matéria até esse ponto. Agora eu respondo, gente, eu não deixo pergunta no ar, não. Tá, deixei, mas só de um dia para o outro. Gente, dá sim para você ser uma pessoa ética sem ser moral,
E dá para você ser uma pessoa moral sem ser ética. Dá os dois. Dá os dois. É, é pior ser imoral ou ser antiético? Olha, se você for imoral dentro do grupo, vai ter um castigo para você. Né? Porque como é uma regra escrita, sempre tem um castigo ali. Seja uma lei ou regulamento da empresa, né? Sempre vai ter um castigo para você se você for imoral. Se você descumprir a moral, vai ter um castigo. Se você for antiético, vai ter aquela, né, o pessoal olhar torto, te tratar um pouco diferente, né, te manter um pouco afastado, né? Então, por exemplo, se for ter uma, uma promoção dentro da empresa, né? Ah, tem uma vaga aqui para virar gerente, para virar alguma coisa, não vão te chamar, né? Não vão te convidar, porque você já está com o filme queimado ali dentro. Pô, esse cara não segue as nossas normas éticas aqui, que são a coisa mais simples. Vai virar chefe? Vai virar bagunça. Então, você fica meio que de lado ali no grupo, né? E se você continuar fazendo isso, né, o pessoal acaba te botando para fora do grupo de algum jeito, né? Mas é isso aí no campo da ética, né? No campo da moral, não, tem um castigo ali na hora, né? Uma multa ou um tempo ali de cadeia, ou sei lá, você ser demitido ou suspenso, sempre tem um castigo ali junto com a moral, né? Então, os dois são ruins, viu, Miguel? Você ser imoral e você ser antiético dentro do grupo, né, os dois são ruins. Eu só acho que a resposta que você recebe é diferente em cada caso. Né? No caso da moral, se você for imoral, você tem um castigo ali, papum, rapidinho. Né? E no caso do antiético, pode ser uma coisa mais sutil, que você não percebe, mas vai te prejudicar também em algum momento, né? As amizades afastam, você perde oportunidade ali dentro, né? E você vai ficando uma pessoa ali que não é uma pessoa querida dentro do grupo, né? Para falar o mínimo, né? Mas uma boa pergunta, né? Gente, ontem eu dei o exemplo, por exemplo, de criminoso, né? De grupos de criminosos. O que acontece? Um criminoso que está dentro do grupo dele, ele está seguindo a ética do grupo, né, que é cometer crimes, é, extorquir as pessoas, roubar, matar, você está cumprindo a regra ética do grupo, tá certo? Mas você não está cumprindo a regra moral do país, que é proibido matar, né? Proibido roubar e tudo. Você consegue ser ético dentro daquele grupo, né? E você consegue, ao mesmo tempo, ser imoral dentro do país. Vou pegar um exemplo melhor, né? Que alguém falou também no chat ontem, né? De você roubar para você poder alimentar sua família que está com fome, né? Existe, aí eu estou falando um grupo só, tá? Brasil, que grupão, 200 milhões de pessoas, estou falando de um grupo só. Existe lei no Brasil falando que você não pode roubar. Não pode roubar nada. Hora nenhuma. É proibido roubar. Pegar o Código Penal lá está falando. Não é assim, proibido roubar a menos que. Não, é proibido roubar. Tá certo? É uma regra moral muito clara. A regra moral muito clara. Né? Só que nesse nosso grupo Brasil grandão também existem regras éticas, como eu falei com vocês, né? E uma regra ética é que você não pode deixar faltar a sobrevivência para sua família, né? Você tem as famílias têm que se ajudar, né? Elas têm que cuidar de si, né? Então existe essa obrigação ética de você ajudar a sua família, né? E aí, gente, o que acontece? Se a sua família está passando fome, desesperada, não tem outra opção, né? Você está entre essas duas opções. Ou eu vou seguir uma regra ética de que eu tenho que garantir o sustento da minha família, ética, que não tem uma lei que te obriga, né? Mas existe uma regra ética de que você tem que cuidar da sua família. Mas, ao mesmo tempo, existe uma regra moral de que você não pode roubar nada. Aí a pessoa faz o quê?
vai no supermercado e tenta roubar um pouco de comida, né, para alimentar a família e é preso. Na saída do supermercado é preso. Né? Aí está o dilema. Aí vai lá para frente do juiz, 99% dos casos a pessoa é solta de novo, né, com base nisso, tá certo? Com base nessa ideia de que existe uma norma ética, você está cumprindo uma norma ética, nesse caso, ela foi mais importante do que a norma moral de não roubar. Eles olham, né? A pessoa está roubando um negocinho de óleo, né? Um litro de óleo de cozinha e um saco de arroz, né? É, então, é para comer mesmo, né? Não está roubando cerveja importada. Né? Não, é para comer mesmo. É o mínimo ali para você poder comer. E fica bem claro que a pessoa está fazendo isso não é por diversão, não é para revender, não é para prejudicar ninguém. Né? Então, nesse caso, você está sendo ético, sim, cumprindo uma regra que existe aqui na nossa sociedade, uma regra ética de que você tem que prover para sua família, né? Você tem que conseguir o sustento para sua família, uma regra ética, mas você está sendo imoral, né? Porque você está descumprindo uma regra escrita que te proíbe de roubar. Então você está sendo ético, mas ao mesmo tempo imoral, né? Dentro desse grupo nosso do Brasil. Né? Aí 99% das vezes o juiz vai te liberar com base nisso, e vai lá e escreve na sentença, né? Que você não pode deixar sua família passar fome. Né? Então, foi o exemplo que alguém falou ontem no chat. Né? Você é moral, né? Você como é que fala? Você é ético, seu comportamento é ético, mas ao mesmo tempo ele é imoral dentro do mesmo grupo. Tá certo? E tem como fazer o contrário, você ser moral e ser antiético? Você tem como você cumprir uma regra e ao mesmo tempo você ser antiético? Tem sim, tem sim. Vamos pensar o mesmo exemplo. Vamos pensar o mesmo exemplo, né? O cara roubou um pacote de arroz e uma garrafinha de óleo de cozinha, né? No supermercado para alimentar a família dele, que estava passando fome, foi pego e foi ser julgado, né? E aí o que o juiz faz? Condena o cara, quanto que é a pena aí por furto, né? Quanto que é a pena por furto? Sei lá, 2 anos. Então vai para a cadeia 2 anos porque você roubou. Eu não quero nem saber, eu quero saber só o que está escrito no papel. Tá bom? Está escrito é proibido roubar, você roubou 2 anos e tchau e benção, vai lá, regime fechado. Né? Esse juiz, gente, ele está sendo moral, o juiz está sendo moral, ele está seguindo a regra escrita no papel, ninguém tem dúvida, está bem claro ali, né, que é proibido roubar, mas ele está sendo antiético. Mas ele está sendo antiético. Né? Porque nós sabemos que existe essa regra ética aqui no Brasil, né? De que a pessoa tem que providenciar comida para sua família, o mínimo, né? Para ela não sobreviver. Se o juiz faz de conta que ele não conhece essa regra, faz de conta que ele não conhece e condena o cara a si mesmo, ele vai contra essa regra ética, né? Então ele está sendo moral, que ele está cumprindo a regra escrita, mas ele está sendo antiético porque ele não está deixando que o cara leve sustento para a família dele. Tá certo? Dentro do mesmo caso, a gente pode achar os dois exemplos. Né? E dentro do mesmo grupo. Você pode ser moral e não ser ético, e você pode também ser ético e não ser moral. Tá? Tem várias situações, viu, gente? Tem várias situações. Se não fosse tão comum isso, gente, a gente não precisava nem ter matéria de filosofia no ensino médio e na faculdade, não precisava nem ter, né? Acontece que essas polêmicas, assim, a gente encontra também, Giovana, também. Também seria antiético se a pessoa não providenciasse comida para a família. Sim.
né? Se essas situações não fossem tão comuns, gente, a gente não precisava nem estar discutindo isso. E dentro das empresas, gente, nossa, tem várias situações em que isso acontece. A norma escrita, a moral está falando uma coisa, a ética está falando a outra, e aí? Para qual lado você corre? Né? Não tem não tem um manual de instruções pronto, né? Ah, na dúvida, escolhe a ética, escolhe. Não tem um manual de instruções pronto, né? É, os alemães, gente, os nazistas, né? Que mataram aí milhões de pessoas na Segunda Guerra, exterminaram milhões de pessoas, quando eles foram levados a julgamento, eles falavam justamente isso. Olha, eu só estava seguindo ordens. Eu estava sendo moral. Eu estava sendo moral, porque a ordem era essa, né? A norma era essa, que tinha que levar essas pessoas para o extermínio e exterminar essas pessoas todas, né? E eles usavam como defesa isso. E foram condenados, né, justamente por isso. Porque, olha, meu amigo, você não pode colocar a regra moral acima de tudo. Você não pode fazer esses horrores aí só porque está no papel. Né? E aí o fundamento para eles serem condenados era o fundamento ético. Você tem que ter um pouco de respeito pelas outras pessoas. Não interessa o que está escrito no papel, não interessa o que seu chefe está mandando, você tem que ter um pouco de respeito. Tem um limite aí para a maldade, né? Tem que ter um limite para a maldade. Pelo que a gente viu, né, esse limite foi rompido aí pelos nazistas, pelos alemães, né? Porque quem não era nazista de carteirinha fingiu que não viu, né? Isso aí é uma grande polêmica na Alemanha, já que a gente falou de Alemanha hoje, né? Então, isso aqui a gente já conversou. Tá aqui, ó. É comum que a ética e a moral não digam a mesma coisa. Taranã. Já falei com vocês, é possível também ser ético sem ser moral, sim. Aqui o exemplo de furtar, ó. Furtar para garantir a própria sobrevivência, né? Aqui, ó. No dia a dia, pessoal, como eu falei para vocês que tem muitas situações que isso vai acontecer no dia a dia das empresas. Peraí que tem aqui. Isso mesmo, João Vitor. Tem uma ética aí entre eles que é muito forte mesmo. Sim, muitas vezes, né? O juiz teria sido antiético só por parte do cara que foi julgado. Não, sim, seria. Mas aí o que eles falam, gente? Né? No direito, né? Depende do argumento. A lei nunca a única, ela nunca é a única coisa que você tem que levar em conta. Você tem que levar em conta a situação também, né? Você não pode ser só 100% moral, só 100% olhando para a lei. Você tem que levar em conta a situação também. Ser moral, mas ajudá-lo? Bom, na situação e do jeito que ficou, é o seguinte: ou ele manda o cara para cadeia ou ele solta. Sei lá, se ele mandasse o cara para cadeia e entregasse uma cesta básica para a família, eu não sei se ele ia ajudar muito, né? Entendeu? Acho que o dilema é mesmo esse, né? Ele, ele considera válido o furto que o cara fez ou ele considera um crime? Né? Não tem meio do caminho. Ah, eu vou te condenar, mas vai ser uma pena pequena. Não interessa, o cara vai continuar com fome, né? Mas assim, só para amarrar aqui essa questão da justiça, né? O juiz sempre vai levar em conta a situação que aconteceu. Ou pelo menos deveria levar em conta a situação que aconteceu. Não só o que está escrito no papel, mas a situação como um todo. Né? E aí os caras vão lá e escrevem na sentença: olha, era para ele ter sido preso de acordo com a lei e tal, tananã, tananã, mas levando em conta a ética da nossa sociedade, levando em conta, né,
o problema que é a fome, a crise e tal, eu vou tomar uma atitude completamente diferente e vou soltar o cara, deixar ele embora, né? Aí o juiz assume, né? Ele assume essa responsabilidade, né? Se isso vai dar problema para ele depois e tal. Mas com o tempo, gente, vários juízes, pelo menos aqui no Brasil, vários juízes passaram a ter essa mesma atitude. Por isso que eu falo, 99% dos juízes, nesse tipo de caso, vão libertar a pessoa. Por quê? Porque já virou uma coisa comum, né? Já virou até uma ética própria dos juízes, né? De, dependendo dessa situação, mesmo que o cara tenha cometido um furto ali, né? Dependendo do contexto, a gente libera. Já virou um combinado aí entre eles, né? Que no direito o pessoal chama de jurisprudência, né? Já virou um combinado entre eles, já virou uma regra ética entre eles, né? De que nesse tipo de situação você libera o cara, tá certo? Bom, dentro das empresas, gente, como é que a situação começa a aparecer para a gente, né? Aqui, ó, todo mundo tem uma meta, todo mundo tem uma meta para correr atrás ali dentro daquela empresa, né? Todo mundo quer bater a meta para poder. Isso acaba sendo bom para todo mundo, né? Às vezes recebe um bônus, um benefício, um auxílio, porque bateu meta, às vezes tem até festinha, né? Depende da empresa. Todo mundo quer bater a meta, mas todo mundo está disposto a fazer qualquer coisa, fazer de tudo para poder chegar nessa meta, né? Puxar o tapete do outro, tapear o cliente, não contar algumas coisas para o cliente que é aquela história, né? Se você não me perguntar, eu não te falo. Você não está mentindo, mas você também não está falando toda a verdade. Vale a pena você ser um pouquinho, né, antiético, assim, para poder bater a sua meta, para poder cumprir a sua moral da empresa, né? Quando coloca uma meta ali, ó, é escrito, é formal, é uma moral. Olha, está aqui nossa meta para a gente bater, né? Vale a pena? O que é que vale a pena fazer para poder cumprir essa regra moral, né? Isso é super comum, né, gente? Eu estava até comentando com uma outra turma minha, né? Eu até comprei o livro depois, né? Eu estava usando uns pedaços do livro, o livro era tão bom que eu acabei comprando. Do autor, que ele vai ver por que as pessoas são corruptas. Dentro de empresa, né? Não falando de governo, não. Por que as pessoas fazem coisa errada? E o cara fez uma pesquisa gigante, né? Milhares de entrevistas e tal. A coisa que ele mais descobriu é que dentro das empresas as pessoas acabam descumprindo as regras, né? Fazendo coisa errada para bater meta. Olha só, a gente fica achando que é por pura maldade, né? Na grande maioria das vezes tem uma meta que é alta demais, que é impossível de você chegar ali, e as pessoas começam a trapacear para poder chegar naquela meta. Aí é aquela conversa, vale tudo? Os fins justificam os meios? Para você poder cumprir aquela moral ali que foi definida, aquela meta ali, que é boa, bonita para todo mundo, vale a pena eu ir dando a rasteira na ética até chegar lá em cima, fazer qualquer coisa, desde que não me descubram, né? Então, o que esse cara descobriu, gente, esse pesquisador americano, né, é que na maioria das vezes que tem alguém, né, fazendo alguma coisa errada dentro da empresa, é para bater uma meta, não é para ganhar, sabe, para roubar, não. É para você poder, assim, para ganhar sozinho, não. É para você conseguir cumprir uma regra. Aí, no caso, de quem que é a culpa? A culpa é da chefia. A chefia que criou uma meta que não é realista, né? Não tem a ver com a realidade, né? Você criou uma meta quase que impossível, absurda, né? Fora da realidade e deixa os funcionários apertados aí para poder cumprir essa nova regra moral, né? Que é a meta. Você cria ela para cumprir, né? Aqui é mais ou menos nesse. O que que é melhor aqui, ó? O que que é melhor, o que que é pior?
Você ser reconhecido porque produziu um bom resultado, ou você ser julgado porque você descumpriu uma norma ética. É aquela história, o que é, você está disposto a queimar o seu filme para poder ser o cara que bateu as metas lá, o famosão, a fera lá? Vale a pena isso? É bom isso? É bonito isso? Gente, esses são as situações. Eu estou dando um exemplo aqui positivo, viu, gente? Porque tem situação negativa também, mais dramática, né? É, tem um. Tem um. Como é que fala? Eu estou usando exemplo aqui, gente, né, de situações positivas, né? Que as pessoas estão escolhendo se elas vão cumprir a ética ou a moral para ganhar alguma coisa, ou para bater uma meta, né? Tem situações que são negativas, assim, para salvar o pescoço. Tem um filme, pessoal, que eu não consigo lembrar o nome, mas eu vou indicar para vocês, tá? Eu vou descobrir esse nome e vou indicar para vocês. Eu lembro quando isso aconteceu. Tinha um banco, quero falar de Inglaterra de novo, era o maior banco da Inglaterra e era um dos maiores bancos do mundo nesse mundo aí de mercado financeiro, de investimento, era o maior banco do mundo e de repente descobriram que tinha um monte de coisa errada lá dentro, um monte de fraude, um monte de falcatrua e o banco quebrou de um dia para o outro. E foi um escândalo no mundo inteiro, né? Por quê e tal, e foram investigar como que esse banco, como que ele fazia tanta coisa errada há tanto tempo e ninguém percebia. Foram descobrir, gente, um funcionário lá, um cara relativamente novo no banco, que ele parou e pensou o seguinte: nada do que eu faço aqui dentro as pessoas conferem. Nada do que eu faço aqui tem alguém para conferir. O que eu ponho no papel, as pessoas acreditam. O que eu assino, as pessoas acreditam. Lá na Inglaterra, por exemplo, e na maior parte do mundo, gente, não existe cartório. Né? Quem já foi em cartório aí, levanta a mão, gente. É uma maravilha, né? Só que não, né? Quem já foi em cartório aí, levanta a mão. Pois é, já tem uma vítima aqui, ó. Aí, gente. A quantidade de gente. Cartório é terrível, gente. Cartório, desculpa se alguém trabalhar em cartório aqui, viu? Mas cartório é terrível, gente. É caro, é caro. Você pega fila, é demorado, é complicado. Tudo ali é uma outra língua que as pessoas falam ali. E para que serve o cartório? Só para poder comprovar, por exemplo, de que você é você, de que você falou o que você já está falando. Vocês já repararam? Ninguém acredita na gente. Acho que só Brasil e Portugal que tem cartório. O resto do mundo, pouquíssimo tem. É uma burocracia desnecessária. Por quê? Aqui no Brasil, pessoal, e em Portugal, aí nós somos igualzinho eles, é o que a gente falou ontem, né? Brasil e Portugal é briga de irmão gêmeo, né? Mesma coisa. Uma pessoa não acredita na outra. Tem esse problema aqui. Se eu chego e falo, o meu nome é Paulo, vocês vão ficar, será mesmo? Será que não é Francisco, Roberto, Renato? Ah, talvez seja Marcelo. As pessoas não acreditam uma na outra na nossa cultura aqui, né? Brasil e Portugal. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que ir no cartório, mostrar meu documento, assinar num papel, olha, eu sou Paulo, assino lá meu nome, e o cara do cartório vai falar, verdade, e carimba o papel, né, e bota um selo, um carimbo todo, e me devolve, dizendo que realmente esse cara que está falando que é Paulo, que tem um documento chamado, documento dele falando que ele é Paulo, ele realmente é Paulo. E aí, por exemplo, qualquer negócio que eu for fazer, né, eu tenho que levar lá a assinatura autenticada. Se eu assino junto com a pessoa, ninguém acredita. Mas se eu assino junto com o cartório, aí todo mundo acredita. É uma loucura, gente. Esse negócio de cartório é uma loucura. É uma desconfiança total, né? Só que no resto do mundo, isso não existe. Se eu chego para vocês e falo assim, o meu nome é Marcelo, vocês vão acreditar. Entendeu? Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japão. Se eu chego e falo, o meu nome é Walter, Marcelo, Sandro, vocês vão acreditar. Porque as pessoas acreditam no que as outras dizem. Né? Então, esse cara, eu fiz esse contorno aqui do cartório por causa disso.
né? Normalmente, gente, nos outros países, se eu escrevo uma coisa no papel e assino, todo mundo acredita. E esse funcionário desse banco, que eu vou lembrar o nome, ele começou a fazer uns documentos, ele começou a falsificar uns documentos dizendo que o banco estava dando lucro em algumas ações lá do banco. Ele tirava xerox, cortava, colava assinatura, fazia um negócio porco lá, uma falsificação porca lá, né? Xerocava aquilo ali para ficar mais bonitinho e botava ali uma assinatura dele e todo mundo acreditava. Por quê? Porque as pessoas acreditam umas às outras lá, né? E aí, o que que acontece? Todo mundo que via essa documentação achava que o banco estava indo super bem, que estava dando muito lucro e tal, e, coisa, e o filme é muito bom. E parece um pouco o Lobo de Wall Street, mas foi uns 20 anos antes, né? Foi nos anos 90, isso foi em 96, isso, né? Mas é uma história parecida também, né? E aí o cara foi dando esse golpe durante anos, né? E o que que acontece? O banco ia crescendo, o banco ia lucrando, os funcionários iam recebendo bonificações por isso, né? Porque cada vez mais o banco lucrava mais, todo mundo achava que o banco era uma maravilha, punha o dinheiro lá dentro, né? E todo mundo ganhava com isso, né? E aí é o que o pessoal fala, né? Esse cara fazia as fraudes, esse funcionário, mas tinha um monte de gente que fazia vista grossa, porque estava ganhando também e o próprio banco estava ganhando também. Ou seja, é esse ponto que eu estou falando aqui. Eles estavam sendo imorais, eles estavam falsificando documentos, né, contra qualquer lei e contra qualquer regulamento do banco, mas dentro desse banco eles criaram uma ética, uma regra interna de que vale tudo para lucrar. Vale tudo. Não importa o que esse cara está fazendo aí de trambique, não me interessa. O que as pessoas faziam era olhar para o outro lado. Fazer de conta que não estavam vindo. Fazer de conta que não estavam vendo. Né? Se esse cara consegue trazer lucro para nós, então ele é o cara. Então, gente, isso aí foi estendendo aí durante um bom tempo, né? Porque todo mundo ganhava, o banco batia as metas todas, final de ano todo mundo recebia um extra, porque bateu a meta. Ou seja, eles criaram uma ética de fraude, né? Criaram uma ética de fraude ali dentro, apesar de eles estarem todos sendo imorais, indo contra o regulamento do banco e contra as leis do país, né? Tanto é que chegou um ponto, esse cara foi trabalhar na agência do banco lá no Oriente, Hong Kong ou Singapura, que tinha uma agência, porque a lei lá era diferente. E o pessoal meio que já tentando, né, aliviar do cara. Não, na Inglaterra é proibido, mas lá para onde ele foi é permitido, então deixa o cara fazer as fraudes lá, porque todo mundo está ganhando com isso, né? Então, tanto é que quando foram ver o tamanho das fraudes, né, e que na verdade não era culpa só desse cara, esse cara estava fazendo, mas todo mundo estava beneficiando, todo mundo estava fingindo de besta, né, para deixar a coisa continuar, aí é que o banco acabou sendo fechado mesmo, né? Acabou sendo fechado pela justiça, porque viram que todo mundo ali era culpado, na verdade. Quem fez a fraude, quem fingiu que não viu, né? Quem fez vista grossa. Agora, como é que é a expressão hoje em dia? Passou pano, todo mundo passava pano para ele lá dentro, né? Porque todo mundo ganhava com isso. Então, esse tipo de situação, gente, né? Claro que nesse caso foi um escândalo gigantesco, né? Mas em pequenas situações ele acontece demais. Acontece demais da conta, né? A pessoa vê uma oportunidade é, é, vê uma oportunidade de ganhar alguma coisa, ela vai aproveitar ou não? Vai aproveitar ou não? Esse negócio de cartório, gente, eu vou contar um caso aqui. Tinha uma aluna minha uma vez que ela tinha morado na Nova Zelândia. Ela acabou que ela voltou para lá também. Ela tinha morado na Nova Zelândia. Aí ela contando que ela e o marido tinham ido morar lá, né? E aí ela resolveu comprar um carro. Ela foi comprar um carro lá, né? Viu no jornal, né? Gostou do carro, foi lá, viu o carro, pagou para a pessoa.
e o dono do carro deu para ela um documento e deu a chave do carro. Pronto. Agora você vai lá no Detran deles e manda fazer um documento novo. Aí ela perguntou, mas você não tem que ir comigo, não? Cara, não. Você não precisa assinar nenhum recibo, nada, não. Não, não precisa, não. Só você chegar lá e falar, comprei esse carro, faz um documento novo no meu nome. Ela ficou meio duvidando, porque aqui no Brasil, quando você compra e vende um carro, né, tem que ter a assinatura de quem está vendendo, a assinatura de quem está comprando, e tem que ter, os dois têm que ir no cartório juntos para assinar. Eu sei que eu estou comprando de você, você sabe que está comprando de mim, você conhece o carro, eu recebi o dinheiro, tá tudo certo, mas aí tem que ter as duas partes no cartório. Tá travando para vocês, gente? Não. Ih, Giovana. Aí, pessoal, tem que ir. Pode ir e voltar, Giovana. Tem que ir as duas pessoas no cartório, assinarem o documento juntas, na vista do funcionário do cartório, o funcionário do cartório carimbar. Aqui no Brasil, né, para poder tirar o carro do nome de uma pessoa para outra, né? Lá na Nova Zelândia, essa aluna minha foi. Aqui ninguém confia em ninguém. Ela chegou no Detran, entregou lá, falou assim: olha, tá aqui um documento, que é a chave do carro. Comprei o carro. Faz um documento novo para mim no meu nome. A mulher lá, na hora, pá, emitiu o documento novo, tá aqui, documento no seu nome. Aí essa aluna minha, né, perguntou, mas vocês não conferem nada? Eles, não, a gente acredita em você. Mas e se eu tivesse achado esse documento e essa chave no chão, na rua? Se eu tivesse achado caído na rua, pegasse e viesse para cá, falasse que o carro é meu, vocês iam transferir para o meu nome. Aí a mulher do Detran falou, mas você não faria isso, né? Você não ia fazer isso. Aí ela ficou, não, realmente, eu não faria não e tal, né? Saiu toda sem graça, né? Saiu toda sem graça. Mas para que você ia fazer isso? Você pegar um carro que não é seu, que você não comprou, chegar aqui e contar uma mentira, falar que esse carro é seu, ninguém ia fazer isso. Não faz sentido, né? Aí a confiança, né, gente, é nível 100%, né? Você acredita na pessoa, simples assim, né? E na maior parte do mundo é assim também, né? Não chega a ser tanto igual na Nova Zelândia, mas na maior parte do mundo o que predomina é muito mais a confiança do que a desconfiança. Tem algumas exceções também, tem uns lugares que as pessoas são mais pilantrinhas, mas em geral a confiança prevalece, né? Não, pois é, né? Imagina achar, né? Imagina achar, né? Aqui o pessoal rouba planta, gente. Outro dia eu achei no YouTube vídeo de câmera de segurança, o pessoal rouba vaso de planta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso para mim é o fim, é o fim. Pede a conta aí para mim, encerra, né? Vaso de planta, a casa assim com os vasos de planta na rua, o pessoal para o Fiat Uno, 3 pessoas para carregar, botar um vaso de planta lá dentro e roubar um coqueirinho. Ô, professor, se for uma samambaia, vale a pena. Ô, Yuri, é o que dizem por aí, né? É o que dizem. Meu Deus, roubaram 7 plantas. Agora você tem que passar corrente na planta, né? Passa ali no tronco e prende num poste, né? Ou põe um alarme na planta, né? Ah, mas aí não, Miguel, aí você pegou emprestado. Aí não, aí você só pegou emprestado. Não roubou, não. Mas enfim, né? Só para a gente não ficar por baixo aqui. Miguel ajudou a elevar aqui ó, o nível da conversa, né? Mas aí, pessoal, eu só queria contar essa. Queria contar essa. Não, pois é, chinelo de R$ 10, de R$ 15, o pessoal leva, né? Mas enfim, depois a gente vai voltar nisso, que isso aí dá mais pano para manga, viu? É, Bom, aí, pessoal, outro ponto que interessa para nós, né? Outro ponto que interessa para nós aqui falando de ética. Hoje em dia, gente, aí sim, o pessoal rouba cano de cobre, sim. E é todo dia, né? E toma choque fazendo isso, apesar do risco, né?
Pano para manga você não conhecia não, Rafael? Pano para manga quer dizer que o assunto tem muito que render ainda, que nós vamos retomar ele depois. Pano para manga é assim, né? Dá para fazer a manga inteira e ainda sobra, tá? Aí, gente, o que eu estou falando com vocês? Primeiro eu falei, né, de o que é ética, o que é moral, né, e como que a gente fica no meio dessa dúvida aí, né, no dia a dia da gente e dentro das empresas, dentro da administração. Eu falei assim, em geral, né, desses dilemas aí que a gente pode enfrentar no dia a dia, né? Agora, pessoal, agora é mais notícia boa, viu? Agora é a parte mais alta astral aí do nosso conteúdo, tá? O que acontece, gente? Nós estamos em 2021, tá? Estamos no Brasil. E o que acontece? Tá chegando uma onda aqui, de pouco tempo para cá, nossa, sei lá, de menos de 10 anos para cá, 6, 7 anos para cá. Tá chegando uma onda aqui, bem recente, né, que está vindo do exterior, e a gente aqui está começando a imitar isso, a copiar isso. E é uma coisa boa. E tem muito a ver com ética e moral, tá certo? Começou a surgir um movimento aí. Oi, Rafael, pode falar. Não, professor, levanta a mão sem querer. Tudo bem, tudo bem. É aquele famoso, né, que o professor está explicando e levanta a mão. Oi, pois não, o quê? Posso ir no banheiro? É tipo assim, né? Mas não tem problema não, gente. Toda aula acontece. O que acontece, gente? Começou a chegar essa moda aqui, né? E a gente começou a copiar porque é moda no exterior. E começou principalmente nas empresas estrangeiras que têm filial aqui ou que têm fábrica aqui, tá certo? E isso é uma coisa boa. Tá? Então vamos caminhar aí para fechar esse assunto com alta astral, né? Com notícias boas, né? Gente, eu sempre tenho notícias boas e notícias ruins para dar para vocês. O que eu tento fazer é pelo menos terminar com a notícia boa, que a gente termina mais animado, né? Essa que é a ideia, terminar com a notícia ruim e fica todo mundo emburrado assim, né? Achando que lascou tudo, né? Então vamos terminar sempre com as notícias boas aí da matéria, né? Então vou contar uma historinha aqui, né, e depois mostrar como que isso chega no Brasil, tá? Gente, eu não sei se vocês estudaram isso ou se estão estudando isso, mas se estudaram ou estão estudando, ainda vamos estudar, né? Então, tá valendo também. Não sei se vocês estudaram, isso foi uma coisa que não aconteceu só no Brasil, né? Como é que foi? Como é que o Brasil deixou de ser um país agrário, né, que só plantava café e cana-de-açúcar, e passou a ser um país industrial, com todo tipo de indústria. Como foi essa mudança? Eu vou contar um super resumo aqui, viu? Super resumo. Claro que a gente sempre quis ter indústria aqui, a gente sempre quis fabricar as coisas, mas era uma coisa que caminhava a passo de tartaruga, ia muito devagar, né? Se a gente pegar 100 anos atrás, né, era um desespero, principalmente para a gente aqui em Minas, né, que a gente tem tanto minério e a gente não processava o minério aqui, a gente vendia o minério inteirinho do jeito que tirava, né? E era uma luta que só o governo de Minas tentava resolver. A gente queria atrair siderúrgicas aqui, fábricas para processar o minério aqui dentro, né? Mas o governo do Brasil era contra. Aliás, o governo do Brasil é sempre contra a gente, viu? Sempre, sempre. O governo do Brasil é sempre Minas precisa de uma coisa, o governo do Brasil quer outra. É sempre assim, né? Então, na época que a gente queria trazer indústrias para Minas, o governo do Brasil achava que não tinha que trazer indústria nenhuma para lugar nenhum, né? Então, tinha o governador aqui em Minas, sempre quem era o governador estava tentando fazer isso por conta própria, né? Nós tivemos o governador que foi um dos caras que ajudou a criar o FV, inclusive. Ele ajudou a criar o FV.
Gente, Arthur Bernardes, que ele era de Viçosa, ele foi governador, depois ele foi presidente da República, né? Ele é que falou, olha, minério não dá 2 safras. Uma vez que você tira, não vai ter outro para tirar depois. Então a gente tem que aproveitar bem aquilo que a gente está tirando, né? Um cara que brigou muito para poder trazer indústrias para Minas sem conseguir, né? Depois que ele foi presidente, também brigou muito, não conseguiu, né? Quando chegou ali nos anos 50, Juscelino Kubitschek conseguiu tirar o coelho da cartola, ele conseguiu fazer a coisa funcionar muito rápido, trazer milhares de indústrias para o Brasil num período muito curto, e ele conseguiu virar o Brasil do avesso, de ser um país que não fabricava quase nada para ser um país que fabricava quase tudo, que é a nossa situação hoje. A gente tinha que ter feriado para esse cara aqui no Brasil, que por acaso era mineiro também. A gente tinha que ter feriado para ele, só isso. Tinha que ter igreja com a figura dele lá dentro. Só isso, tá? Só isso. Mas tudo tem seu preço, né, gente? Ele conseguiu. Não, é só notícia boa, é só notícia boa até agora, é só notícia boa. Né? Chegou um momento que a gente conseguiu fazer isso acontecer. Essa industrialização aconteceu. Né? Mas o que acontece? O que Juscelino fez, ele convidava as empresas estrangeiras para virem para cá, para abrirem fábrica no Brasil, né? Ok, funcionou, né? Mas sem criar muita dificuldade. As empresas vinham aqui para fabricar o que elas quisessem, do jeito que elas quisessem. Ele dava o cheque em branco para essas empresas, mas isso foi bom. Né? Mas ele conseguiu fazer isso num período muito curto. Ele virou o Brasil assim do avesso em 5 anos, né? Foi muito bom. Né? Aí o que acontece, gente? Essas empresas estrangeiras vinham para cá depois que houve essa industrialização, a coisa caminhou sozinha, né? Porque aí aqui já tinha muita coisa, era mais fácil atrair outras. Inclusive Juscelino. Aí é aquela história, né? Quando foi governador, ele foi muito bom para Minas. Quando foi presidente, ele colocou as indústrias todas em São Paulo. Não colocou aqui, mesmo ele sendo mineiro, que era para agradar os paulistas não ficarem fazendo oposição a ele. Né? Os paulistas gostam de falar que eles construíram as indústrias lá por conta própria, é uma grande mentira, né, para eles ficarem bem na fita. Na verdade, foi um acordo político. Né? Juscelino concordou com eles colocar quase todas as indústrias lá, né, naquele momento, e para ele ter um acordo, os paulistas não criaram dificuldade para o governo dele. Né? Tudo bem, jogo jogado. Né? O que acontece, gente? Eram indústrias todas estrangeiras, e que vinham para cá assim, ó, desmontou lá na Europa e montava ela inteirinha aqui. Ela vinha um bloco assim, ó, prontinho, só encaixava, ligava na tomada e começava a funcionar. Então, não foi uma coisa que começou pequena e depois cresceu, não foi uma coisa que começou um pouquinho, não, veio daquele bloco, assim, ó, milhares de indústrias, pá, coloca aqui, liga na tomada e começa a funcionar, né, da noite para o dia. Isso foi bom, né, por um lado, mas por outro lado, tinha lá os seus problemas. Por exemplo, você tinha culturas muito diferentes, né, pessoas que pensavam muito diferente. Os gerentes ali, os gestores dessas empresas, eles vinham com outra mentalidade para cá, né, e os trabalhadores brasileiros tinham uma mentalidade completamente diferente, e os consumidores brasileiros tinham uma mentalidade completamente diferente. Né? Então você tinha muita gente batendo cabeça, as pessoas não se entendiam ali no dia a dia, né? Tinha uma dificuldade de entendimento muito grande. Né? E isso, lá nas matrizes, né? na sede das empresas, lá nos Estados Unidos, na Europa, eles ficavam pensando, né? Por que o operário brasileiro, o operário mexicano, né? O México também passou por uma situação parecida, os operários argentinos, por que eles são tão diferentes da gente? Por que a gente dá uma ordem X, eles fazem Z? Por que às vezes eles deixam a gente na mão e às vezes eles fazem um trabalho muito melhor do que precisava? O que passa na cabeça desse povo?
né? E eles começaram a perceber, aí eu estou falando, né, dos estrangeiros lá, por exemplo, a sede da Volkswagen lá na Alemanha, né, a sede da Ford lá nos Estados Unidos, agora a Ford foi embora de novo, né? A sede da Ford lá nos Estados Unidos, os caras ficavam pensando, né, o que tem lá no Brasil para as pessoas serem tão diferentes nos outros países que eles foram e abriram indústrias lá, né? Então, era uma grande dúvida, só a fábrica, isso mesmo, só a fábrica, né? Era uma grande dúvida sobre o que por que é tão diferente? Aí só um detalhe, viu, gente? A Fiat veio aqui para Minas 20 anos depois, né? Já na década de 70, né? 20 anos depois, porque o governo de Minas tá, é verdade, João Vitor, mas vai ficar bem menor, né? Vai ficar bem menor. A Fiat veio para cá porque o governo de Minas trouxe e o governo do Brasil foi contra, para variar, né? Achava que tinha que ir para São Paulo também. Isso é um grande problema. Você ter a Fiat aqui em Minas, né, que acabou trazendo junto ali também centenas de outras empresas e modificou muito, a economia aqui de Minas Gerais, quem trouxe foi o governo de Minas, com o dinheiro do governo de Minas e com o governo federal atrapalhando. Sempre assim, é sempre assim. Tá? For pegar a história do Brasil, a história de Minas Gerais, é sempre puxando o nosso tapete aqui, né? E a gente tendo que construir as coisas aqui por conta própria em Minas, né? Então, fecha parênteses, a Fiat é outra história, não entra nisso que eu estou falando aqui, não, né? Mas felizmente deu certo, né? E acabou virando a maior de todas, né? Para a nossa salvação aí, né? Mas o que acontece? A dúvida ficou implantada lá nessas empresas estrangeiras, né? Por que aqui a gente se comporta tão diferente? Por que a nossa mentalidade, o nosso comportamento aqui é tão diferente, por exemplo, de um operário que estava lá na Volkswagen da Alemanha? Eu não estou falando que eles eram melhores ou piores que a gente, não, mas sim diferentes, né? Por quê? E eles começaram a estudar isso lá, né? Começaram a estudar isso de por que o comportamento aqui dos trabalhadores aqui no Brasil, México, Argentina, né, todos os países onde eles fizeram outras fábricas, né? E eles chegaram à conclusão muito simples para nós, né? Mas ninguém sabia disso antes, né? Hoje em dia a gente já sabe. Ética. As éticas eram diferentes, né? As éticas eram diferentes. A ética dos trabalhadores lá da Volkswagen na Alemanha era uma. A ética dos trabalhadores da Volkswagen no Brasil era outra, totalmente diferente, né? E a empresa, né? Os chefes aí estavam lá e eles achavam que ia ser tudo igual, mas não ia. Achavam, trabalhador é trabalhador, operário é operário. Não é. Cada grupo de pessoa tem a sua ética. Então, o que acontece? Quando eles foram descobrir isso, e se demorou anos para descobrir, né? Demorou anos de estudos, né? Quando eles descobriram essa questão da ética, que as pessoas dão muita importância para a ética do grupo delas, né? E elas vão principalmente seguir a ética do grupo delas, né? E aí eles passaram a entender que para gerenciar uma empresa bem, né? De uma maneira eficiente, a gente precisa entender de ética. Não é só do financeiro, né? Controlar lá os gastos, o que entrou, o que saiu. Não é só isso. Não é só a parte da máquina, né? Da engenharia, de fazer tudo funcionar direitinho. Não é só a parte manutenção, os insumos, né? Que eu falei na aula passada, né? O que entra na empresa, os processos administrativos. Não é só isso. Você tem que entender, né, a ética daquele grupo ali. Ou pode ser que dentro da empresa você tenha grupinhos ali separados, né? As famosas panelinhas, né? Ainda usa essa expressão, gente? Vocês falam panelinha? Para grupos assim, grupos dentro de um grupo? Vocês usam essa expressão? Ah, tá. Então eu tô velho, mas tem umas coisas que não mudam, então, né?
Só a nata, gases nobres, né, Yuri? Não se misturam, né? Essa aí é o pouco que eu aprendi de química foi isso, né? Gases nobres não se misturam, né? Então, aquela turma ali são os gases nobres, né? Eles não se misturam com a gente. Aí o que que acontece? Para você ter uma gestão boa, eles descobriram, aí os pesquisadores, né, descobriram que você tem que entender de ética, não só da moral, porque a moral é a mesma. O que está escrito lá na Alemanha, na Volkswagen lá como regra, é o que está escrito na Volkswagen aqui. A empresa é uma só, né? Se eu já entrei no grupo, não sei, gente. Vocês é que me digam, viu? Vocês é que me respondam se eu entrei no grupo ou não. Essa aí, aliás, não precisa nem responder, viu, gente? Vocês fiquem à vontade. Se quiser, respondem. Se não quiser, não respondem, viu? Mas essa resposta aí é de vocês. No grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, não. Achei que era no grupo da ética, gente. Não, não. Achei que era no grupo da ética, gente. Eu tô até com o WhatsApp aberto aqui no computador. Vou da panelinha. A panelinha vocês têm que me responder. Isso eu não sei. No grupo do WhatsApp foi, foi confuso. Deixa eu deixar aberto aqui já o arquivo, gente. Vou deixar aberto aqui, porque aí assim que eu terminar a aula de vocês, deixa eu achar o link aqui que eu guardei ontem, eu entro no grupo. Oh, que vergonha. Parecia que eu tô desdenhando, né, gente? Tá aqui o link, ó. Tá aqui o link. Beleza. Assim que terminar a aula, eu entro lá. Valeu, gente. Ih, fiz confusão aqui com o Word. Então, gente, é o ponto que interessa para nós aqui. Se você não entende, né, que dentro daquele conjunto ali de funcionários, aquelas pessoas vão ter a ética deles, eles vão seguir a ética deles, né, você não vai ter uma boa gestão, aquela empresa não vai funcionar direito, né? O ponto principal é esse, né? E por isso que a ética passou a ser tão importante para a administração, né? Porque é você saber conversar com as pessoas, você saber o que as pessoas vão obedecer, o que as pessoas vão empurrar com a barriga, isso é importante. O que está passando na cabeça delas, né, em relação às normas, às ordens que a chefia dá. Então, entender a ética dos funcionários, né, é entender assim, o que é possível para eles fazerem e o que é impossível. Tem coisa que a gente aqui não vai fazer, né? Porque é contra a nossa ética. Pegar um exemplo bobo aqui, viu, gente? Bobo, grave, mas bobo, tá? Parece bobo quando eu estou falando, mas é uma coisa grave. A Samsung, né, gente? Todo mundo aí, eu não vou nem falar levanta a mão, porque 90% vai falar que sim, né? Mas todo mundo tem ou teve um celular da Samsung, né? Isso aí é disparado, né? E a Samsung tem algumas fábricas no Brasil. Oi, Wallace. Nada não, pessoal, que você falou assim, levantar a mão, levantei que eu já tive o celular da Samsung. Pois é. Mais fácil eu falar quem nunca teve, né? Quem nunca teve. É o mais comum, né? E a Samsung tem algumas fábricas aqui no Brasil, 2 ou 3, não sei, tem algumas, né? E o que acontece aqui? Samsung é uma fábrica coreana, né? Se vocês jogarem no Google, gente, é a coisa mais normal, Galaxy Pocket. Você ver a Samsung levando processo, né? Porque os gerentes lá, os chefes coreanos, eles gritam com os funcionários, xingam, eles são de uma grosseria, gente, de uma, assim, uma boçalidade, gente, sem comparação. Chamam de idiota, burro, bota para trabalhar domingo, eles são completamente sem noção e sem respeito nenhum, né? Coisas que o brasileiro não aceita, mas aí a gente para pensar, né? Por que os caras vêm para cá,
Não, eles são bons, Luiz Antônio. Eles são bons. Eu já tive uns 5 Samsung aí, eles foram todos bons. Ou eu dei sorte, né? Ou então eu dei sorte. Né? Mas o que que acontece? Os caras vêm da Coreia e eles têm o mesmo comportamento aqui, que era o comportamento que eles têm lá. E o funcionário coreano, ele aceita isso. Ser xingado, né? Ser humilhado ali diariamente. Eles aceitam isso na Coreia, porque faz parte da ética deles. Tá certo? Aqui no Brasil não faz parte da nossa ética e também não faz parte da nossa moral. Não faz parte de nenhum dos dois, né? De nenhum dos dois. Mas principalmente não faz parte da nossa ética. Você não pode xingar um colega seu, mas xingar mesmo, viu? Eu já usava esse exemplo em sala, já dei muito notícia de jornal para o pessoal poder fazer trabalho, tudo, né? E depois eu conheci uma conhecida minha, trabalhou na Samsung um tempo, né? Não, é aquela firma que faz o iPhone, gente, que ela é terceirizada da Apple, é, Foxconn, que tem fábrica no Brasil também. Foxconn. Essa Foxconn ela é tão gigante que ela tem, acho que chegou a ter 1 milhão de funcionários. Uma coisa de louco. Acho que quase todos os monitores que existem aí são feitos por eles, né? Negócio de louco. Os produtos da Apple todos são feitos por eles, né? Mas aqui no Brasil eles têm problema também com a justiça e tal, mas ela é lixo, assim, em termos de Professor, relacionamento, ela é um lixo, ela é a pior do mundo. Tem professor. comparação. Eu tô pegando Sim, é horrível, Vitória. É horrível. As pessoas pulam da janela lá durante o trabalho normalmente. Normalmente. Né? Então, teve que colocar umas telas assim na janela, umas telas de lado, assim. Se a pessoa pular, ela não morre. É horrível, é horrível. É, é, é tipo trabalho escravo mesmo. Né? Mas eu não estou nem usando eles como comparação, gente, porque isso aí é um lixo, né? Fora do normal. Eu estou pegando a Samsung, que é uma empresa, né, mais ou menos respeitável, né? E ela tem a marca dela, né? É o celular da Samsung, né? E você fica na fábrica da Samsung, né? Então não tem muito o que esconder, não. Essa Foxconn ela é escondida. Ela não tem a marca dela, ela fabrica as coisas para as outras marcas, né? Aí, gente, o, eu tô pegando esse exemplo da Samsung aqui, né? Que é um exemplo um pouco menos escandaloso, né? Os caras vêm da Coreia para cá, os gestores, né, os gerentes e tudo, e eles não entendem que aqui a ética é outra. A ética dos trabalhadores aqui, ela é completamente diferente. Você tem que ter um pouco de respeito, pelo menos, né? Os coreanos não entendem isso. Né? E eles chegam aqui tratando a pessoa com a maior grosseria do mundo, né? Já levam um processo um depois do outro, é, gritam, né? Falam palavrão, aprendem português só para falar palavrão, sem contar os xingamentos deles em coreano, né? Então, assim, é essencial você entender que cada grupo tem a sua ética diferente. Senão você não. Ah, tá. Beleza. Senão você não consegue fazer aquela empresa funcionar normalmente, né? Você não consegue fazer a empresa funcionar se você não entender essa informação básica, né? Tá dando pra me escutar aí de boa? Pode falar, Davi. Não, é que comprei um microfone novo, só tô vendo se tá dando pra vocês me escutarem de boa. Tá tranquilo aí? Tá excelente o microfone, parabéns. Tá, obrigado, obrigado. Dinheiro bem gasto, viu? O que que acontece, gente? O que que acontece? Então, eu estou dizendo para vocês por que que essa questão da ética ela foi parar dentro das empresas, tá? E esse é que é o ponto aqui. Tá? Sem entender isso, você não consegue tocar negócio nenhum.
Ok? E aí, pessoal, eu vou dar um pulo aqui para frente. Isso é muita coisa que eu já falei com vocês. Essa história, né, que surgiu, essa história que surgiu lá no exterior, das grandes empresas entenderem que se eles vão operar no Brasil, se eles vão operar no México, se eles vão instalar na Argentina, em qualquer lugar, eles têm que entender a ética daqueles funcionários, que é diferente da deles, né? Isso acabou virando uma moda, vamos dizer isso, acabou virando uma coisa que todas as empresas passaram a copiar isso, né? E considerar que isso é importante. Então, hoje em dia, as empresas do Brasil começam a se preocupar com a ética, começam a querer entender o pensamento dos funcionários, qual é a ética dos funcionários, como que eles. O que, que eles acham, o que, que eles gostam, o que, que eles preferem, né? Para poder ter um funcionamento assim mais afinado com que os funcionários consideram certo, né? E tanto é, gente, isso virou um movimento tão grande aí no mundo que a ONU, as Nações Unidas, eles criaram um programa, né? Não chega a ser um programa, né? Mas um conjunto aí de fatores, né? De ética que eles colocaram como referência. Olha, as empresas têm que levar isso em consideração, né? Tem que buscar colocar isso em prática, né? É claro que eles estão dando uma sugestão, né? Mas isso aí vai depender de grupo para grupo, né? Para que as empresas tentem colocar em prática alguns desses valores aqui. É claro que a ONU, né, gente, ela fala muita coisa, né? Não quer dizer que vão levar ela a sério, mas ela fala, né? Ela tenta colocar aí uma referência de ética mundial para os países inteiros, né? Para o mundo inteiro. Nesse caso aqui, ó, objetivos do desenvolvimento sustentável seriam valores éticos que a ONU acha interessante que as empresas tragam para elas, né? Mas é claro que, né, dependendo da empresa, né, dependendo das pessoas que estão dentro da empresa, elas podem é, é, adotar isso ou não, né? Aí depende de cada caso, tá certo? Mas isso aqui é só para ilustrar para vocês como que o assunto da ética, como que o assunto da ética ele ficou importante dentro das empresas, né? E ele virou um assunto assim que todo mundo está discutindo hoje em dia. Toda empresa está discutindo isso hoje em dia, né? Nós temos que ter preocupação com a ética, nós temos que ter preocupação com o que os funcionários pensam, o que eles acham, né? Nós temos que trabalhar com esse assunto do mesmo jeito que a gente trata com todos os outros, né? Pagar a conta de água, pagar a conta de luz e ter um olhar ali, acompanhar o que a ética que está acontecendo ali dentro da empresa, tá certo? Então, gente, só para retomar aqui, ó, vou fechar aqui o compartilhamento. Só para lembrar aqui para vocês esses assuntos principais, né? Ética e moral são coisas diferentes. Aliás, gente, podem ir colocando o nome de vocês aqui no chat, viu? Vamos fazer a chamada de vocês aqui, né? Ética e moral são coisas diferentes, né? Em alguns momentos eles são parecidos, mas a maior parte do tempo eles funcionam de forma diferente, né? A gente discutiu muito aqui a coisa a moral está escrita, a ética não está. A moral demora a mudar, a ética muda muito depressa, né? Você pode ser ético e não ser moral, e o contrário também. Você pode ser moral sem ser ético, né? O que mais? Né?
as empresas, né, funcionam como qualquer outro grupo, e a gente entender que esses assuntos estão dentro do dia a dia das empresas, isso vai gerar um impacto aí na forma como elas vão funcionar. Ok, pessoal? Dúvidas? Nope. Ok, gente. Ok, pessoal. Lembrando para vocês que na terça que vem, 24, vai ser o nosso trabalho, né? Vocês vão fazer uma apresentaçãozinha aqui de 5 minutos, no formato que vocês quiserem, né? Do trabalho que vocês estão fazendo, que eu passei para vocês na sexta passada, e vocês têm até o meio-dia da terça-feira, 24, para me entregar. Viu, gente? Não esqueçam disso, viu, gente? Não esqueçam disso. É até meio-dia do dia 24, tá bom? Eu vou abrir para vocês postarem lá no PVA, mas eu vou deixar um e-mail também para vocês. Ok, Luiz Antônio, ok, está registrado. Professor, Oi, Wallace. aqui, esse trabalho vai ser de formulário, porque eu não prestei muita atenção, não. Vai ser como? Formulário ou não? Formulário? Que eu não prestei muita atenção, você falou. Como assim, formulário? Você passou essa atividade para completar em formulário? Para Não, é o fazer em formulário? seguinte, você baixa ele está lá no PVA, tá? E aí tem todas as instruções, né, passo a passo, o que você vai fazer. E eu fiz um tutorialzinho também no YouTube, botei o link lá também no PVA, tá certo? Mas você vai escrever um textinho, tá bom? O formato tá na sala de aula. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tô com o PVA aberto aqui. Tá em sala de aula, atividade para dia 24 de agosto. Tá em sala de aula, lá no PVA, tá bom? Isso, as instruções. É isso mesmo, João Vitor. Aí você vai baixar lá, Wallace, tem tem o... Ô, Catarina, o Luiz Antônio já colocou aqui, já me avisou. Obrigado, viu, Catarina? Obrigado, viu? E tem um videozinho que eu fiz lá com as instruções, tá bom? E no início da aula de ontem, eu peguei uns 15 minutinhos para poder tirar dúvida do pessoal de como que faz o trabalho, tá bom? Aí você consegue tirar dúvidas nos 3, viu? Gente, alguém mais tentou acessar o vídeo com as instruções? Além do Rafael, só para saber se está funcionando para todo mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ou se deu problema só para ele. Não que não seja importante, viu, Rafael? Deixa eu ver aqui onde está o link. Peraí, acho que o link eu coloquei nas notícias, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, instruções para o exercício, ó. Coloquei nas notícias. Deixa eu colocar aqui o link para vocês no chat. Tá bom? Ele tá no Drive, tá? Eu posso passar ele para o YouTube. Posso passar ele para o YouTube para vocês, ó. O link do Drive é esse aqui. Tá lá nas notícias. Ô, Paulo, Oi, vai ser quanto tempo para apresentação? 5 minutos. 5 minutos. Ah, tem isso também, viu, Catarina? Para acessar pelo Drive, você tem que estar logado no e-mail da UFV. Eu vou passar ele para o YouTube agora, viu, gente? E vou botar o link no YouTube para vocês também, porque eu sou muito bonzinho. Uma hora dessa ninguém tem dúvida disso mais, né, gente? Link do que mesmo?